Já imaginou viver em uma época com dois papas ao mesmo tempo? Nunca na história da igreja vimos algo parecido. Dois papas vivos, vestidos de branco, vivendo no mesmo Vaticano. O que significou? Foi apenas um detalhe curioso ou um sinal dos tempos? Em 2013, algo inédito aconteceu diante dos olhos do mundo. Um papa renunciou ao cargo, algo que não acontecia havia quase 600 anos. E dia depois, outro foi eleito, enquanto o primeiro continuava vivo. E mais que isso, continuava morando dentro do próprio Vaticano. A cena parecia coisa de um filme, mas foi real. E os efeitos disso foram muito maiores do que se imaginava. A renúncia histórica. Bento XVI foi o primeiro papa em séculos a deixar voluntariamente o trono de Pedro. O último havia sido Gregório XII, em 1415. E naquela época a renúncia foi motivada por uma crise política, não pessoal. Mas Joseph Ratzinger, já idoso, afirmou com clareza que não tinha mais forças físicas para continuar. Ele não renunciava à sua fé, nem à missão espiritual, mas sim ao exercício do governo da igreja, ao ministério ativo. Essa decisão abriu um debate teológico profundo. Um papa pode renunciar sem que afete a natureza espiritual do cargo? A igreja estava preparada para lidar com essa situação? Dois papas, dois perfis. A eleição do cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio como sucessor marcou um contraste visível. Enquanto Bento era teólogo, reservado, voltado para o silêncio, Francisco surgiu como uma figura carismática, próxima do povo, cheia de gestos simples e simbólicos. Recusou os sapatos vermelhos, preferiu morar na Casa Santa Marta em vez do Palácio Apostólico e trouxe uma linguagem nova, direta e muitas vezes desconcertante. Para muitos isso parecia mais do que uma troca de estilo, era uma mudança de época. E logo surgiu a pergunta inevitável: com dois papas vivos, quem manda? A resposta oficial era clara: Francisco. Bento XVI passou a ser chamado de Papa Emérito, sem autoridade de governo, sem envolvimento nas decisões da igreja. Mas o fato de continuar vestindo branco, morando dentro do Vaticano e sendo chamado de Sua Santidade, gerava dúvidas no imaginário popular. Era como se houvesse dois líderes, uma divisão, os sinais e especulações. Muita gente viu nisso um sinal profético. Nunca tínhamos vivido algo assim. E de fato, os anos seguintes foram difíceis. Crises internas, escândalos, divisões doutrinárias, perseguições externas, guerra e até uma pandemia global. Alguns enxergam nisso o cumprimento de mensagens antigas. Outros foram além e alimentaram teorias conspiratórias. Diziam que Bento renunciou sob pressão, ou que uma igreja paralela havia sido instaurada. Chegaram até a afirmar que Bento XVI ainda era o verdadeiro papa. Essas ideias foram fortalecidas por setores mais conservadores da igreja, mas Bento nunca alimentou essa confusão. Desde o início, ele reafirmou sua obediência e fidelidade a Francisco. Levava a vida discreta, em oração, contemplação e silêncio. Nunca quis disputar espaço. O significado espiritual. Espiritualmente, a presença de dois papas pode ser vista de outra forma. Bento representava a contemplação, a tradição e o silêncio. Francisco, a ação, o diálogo, a abertura ao mundo. Ambos vivos, ambos unidos pela fé. Dois papas, não em oposição, mas como dois aspectos complementares da mesma igreja. Um que guarda e contempla, outro que caminha e se entrega, um que cuida do depósito da fé, outro que leva essa fé até as periferias. Talvez tenha sido um tempo de graça, de equilíbrio, de escuta mútua, um momento raro em que a igreja visível nos mostrou que sua força não está em estruturas humanas, mas na condução do Espírito Santo. A partida de Bento XVI. Em 31 de dezembro de 2022, Bento XVI faleceu, encerrando essa convivência sem precedentes. Francisco rezou por ele com ternura e reverência. Foi o fim de uma era. E talvez o começo de outra. Ter dois papas vivos ao mesmo tempo marcou a nossa geração. Foi um momento histórico, cheio de dúvidas, interpretações, luzes e sombras. Mas, acima de tudo, foi um tempo de fidelidade. Fidelidade de Bento, ao renunciar com humildade. Fidelidade de Francisco, ao seguir com coragem. E fidelidade da igreja, que mesmo em tempos incertos segue sendo guiada, não por homens, mas por Deus. Se esse tema te tocou de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Você se lembra do dia em que Bento XVI renunciou? O que você sentiu ao ver os dois papas no mesmo Vaticano?